Deixo bem claro, o nosso compromisso é cada vez mais tirar o Estado de cima do povo trabalhador. Temos esse compromisso, bem como respeitar contratos e jamais intervir, seja qual forma for, contra outras instituições, como no caso aqui, a nossa Petrobras. Jamais controlaremos o preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos. O coração do senhor Castelo Branco não é diferente do meu. Queremos o bem do Brasil, o bem do nosso povo. E aqui, reunimos hoje, estamos prestando aqui as devidas informações à população brasileira, onde no final dessa reunião estaremos abertos a apenas uma pergunta por parte de cada órgão de imprensa para tratar exclusivamente desse assunto. Nada será respondido que não trate desse assunto. E a política energética do Brasil interessa a todos, não só aos caminhoneiros, interessa a todos. E nós sabemos do peso do Estado na política energética. Quando falo Estado, governo federal e governos estaduais. Vale lembrar que o preço dos combustíveis nas refinarias é 1, e na bomba é mais do que o dobro desse praticado na refinaria. O que o governo federal busca fazer e vai buscar fazer está cada vez mais com possíveis soluções à sua frente. Reduzir os impostos federais em cima do combustível. Quanto aos governadores, essa política é própria deles. Nós não interferimos também, nem buscamos interferir, afinal de contas, não é competência nossa. Essa política, repito, cabe exclusivamente aos seus governadores. O que pretendemos fazer na questão do ICMS, deixo bem claro, pretendemos fazer, é um projeto de lei complementar a ser apresentado ao Parlamento, de modo que a previsibilidade do ICMS se faça presente, assim como, por exemplo, o PIS/COFINS do governo federal, onde temos um valor fixo para o litro do diesel, por exemplo, 35 centavos. Isso não? 35 centavos. Quanto ao ICMS, é variável, cada estado decide o seu valor. Agora, o que nós gostaríamos, desde que o parlamento assim o entenda, o nosso grande parceiro das políticas nacionais, a nossa Câmara e o nosso Senado Federal, nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias, ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai definir esse percentual ou esse valor fixo? Serão as respectivas assembleias legislativas. Todos sabem aqui que o ICMS é variável de estado para estado. E o que a população pede para nós, dado aos contatos que nós temos, é essa previsibilidade, repito, a exemplo do PIS/COFINS do diesel, 35 centavos, que não é alterado desde janeiro de 2019, quando nós assumimos o governo. E eu tenho determinado ao senhor ministro Paulo Guedes, ao qual sempre converso com ele, porque as decisões que tratam de economia, obrigatoriamente têm que passar por ele. Jamais darei palpite na economia. A palavra final, eu sou o presidente, mas é dele. A não ser que apareça uma questão social gravíssima, daí nós voltaremos a conversar com mais ministros para falar sobre essa política econômica. Então, repito, nós somos um governo que não interferiremos em nada nessa política econômica de combustíveis da nossa Petrobras. Mas, obviamente, repito, o preço do combustível não interessa apenas aos senhores caminhoneiros, o qual, mais uma vez, eu agradeço a eles a não aderência a esse movimento grevista que nos ameaçou no último dia 1º de janeiro. O nosso respeito para eles é enorme. Agradeço do fundo do coração a sua sensibilidade. Agora, eles têm os seus problemas, que passam não só pelo preço do combustível, bem como outros fatores, como vai falar aqui também o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio. Assim sendo, eu quero agora passar as palavras um a um
aos nossos ministros e ao nosso convidado, o presidente da Petrobras, para que exponha a questão da política energética do Brasil e para onde nós queremos marchar. Nós já fizemos muita coisa no passado, como, por exemplo, RMP, depois passou a Lei da Liberdade Econômica. Cada vez mais nós estamos dando liberdade àquele que queira trabalhar, faça seu trabalho sem as amarras do Estado. Nós somos liberais, somos conscientes e somos responsáveis. E bem sabemos o que estamos fazendo nesse momento aqui. Nós somos empregados de cada cidadão brasileiro. E deixo bem claro, para encerrar a minha parte aqui, tudo que, porventura, o governo federal queira fazer no tocante à política social, quem vai pagar essa conta é a população. O governo brasileiro nada faz além do que aquilo que pode tirar do povo. E nós queremos cada vez mais tirar menos da população, porque isso nós entendemos que pode nos levar, sim, para um caminho da prosperidade. Então, nesse momento, creio que o senhor Castelo Branco seria a pessoa mais adequada para falar sobre a Petrobras, repito, a qual nós não interferimos em nada, nem mesmo no preço praticado pela mesma. Bom dia a todos. O programa do presidente, O Caminho da Prosperidade, enfatizava durante toda a campanha, e temos mantido essa coerência conceitual, a ideia de que o peso do Estado é demasiado na economia brasileira, particularmente a intervenção no setor produtivo, o excesso de carga tributária. Então, os senhores sabem que o nosso foco tem sido o controle da despesa. Primeiro nós fizemos a reforma da Previdência, depois derrubamos os juros, dentro desse contexto de que o governo gasta muito, gasta mal, e agora entramos na reforma administrativa. Então, dentro desse contexto, não há espaço para aumento de impostos no Brasil e, ao contrário, como enfatiza o presidente, nós temos que continuar desonerando o povo brasileiro. Nós, dentro da ideia de reforma tributária, nós temos a ideia justamente de desonerar. Esses impostos sobre eletricidade, sobre combustíveis, eles foram cobrados exatamente porque de fácil arrecadação. Como é fácil arrecadar ali, os impostos foram colocados na base do sistema produtivo. Isso aumentou o custo do Brasil. Isso é responsável pela perda de competitividade de nossas empresas, pela baixa produtividade da nossa indústria, pela baixa competitividade internacional, porque o peso é muito grande, o peso do Estado é muito grande. Então, a orientação do presidente, desde o início, vamos desonerar, vamos reduzir, vamos simplificar, vamos tirar o Estado do cangote do povo brasileiro. E esse é mais um episódio. Nós temos, como foi dito antes, a admiração pelo extraordinário trabalho feito pelos caminhoneiros, mantiveram os sinais vitais da economia brasileira, toda a produção agrícola chegou à cidade, os supermercados abastecidos, tudo isso foi feito sem greve, com muita colaboração, muito espírito público, e essa é a nossa ideia. Nós temos que compatibilizar o atendimento a essas dificuldades que eles enfrentam por erros, equívocos de política econômica passada. Nós temos que atenuar os problemas, mas sempre dentro dessa filosofia de compromisso com responsabilidade fiscal. Então, nós estamos estudando exatamente o seguinte: não queremos aumentar os impostos. Se a economia brasileira começa a crescer e a arrecadação está subindo, nós vamos transformar isso imediatamente em redução de impostos. Onde? Um lugar onde nós estamos focalizados é exatamente nisso. Como foi dito antes, o preço na bomba é mais que 2 vezes o preço da Petrobras. Uma boa parte disso são os impostos. Então, o PIS/COFINS, especificamente do governo federal, nós estamos examinando como desonerar isso daí. Tem até 35 centavos nesse preço. Evidentemente, nós não podemos fazer isso de uma vez, é caro, é bastante dinheiro, mas nós temos que começar um movimento nessa direção. E estamos estudando exatamente isso. Como o Brasil começa a retomar o crescimento, os parâmetros fiscais mostram uma arrecadação crescente, e realmente tem acontecido isso. Então, nós podemos, em vez disso se transformar em aumento de arrecadação para o governo federal, nós podemos desonerar cada vez mais esse imposto. Então, nós, de nossa parte, estamos examinando em como reduzir a tributação sobre combustíveis, sobre setor elétrico, que é justamente o que aumenta o custo do Brasil e dificulta a competitividade da nossa indústria, da nossa produção, aumenta o custo de transporte, e tudo isso dificulta, no final, e derruba a qualidade de vida dos brasileiros. Então, nós estamos fazendo isso exatamente como foi dito aqui por todo mundo antes, de uma forma integrada, respeito absoluto à independência da política de preço da Petrobras, estudos
do ministro Bento em busca de suavizadores para que os preços não oscilem tanto, porque existe uma necessidade de previsibilidade, como enfatizou o presidente. Para quem pega o caminhão e não sabe que preço vai estar na bomba quando ele terminar a viagem, nós precisamos dessa previsibilidade. E é isso que nós estamos estudando e nós vamos, muito brevemente, atacar o problema dentro desse contexto maior. Na reforma tributária, nós sabemos que iremos desonerar. Talvez tenhamos que fazer algo até antes disso acontecer, porque a reforma está entrando aí, vai nos ocupar os próximos 3, 4, 5, 6 meses, como foi dito ontem pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. É uma reforma um pouco mais longa, de um pouco mais de fôlego, então nós teremos que antecipar, mas antecipar já nessa direção da reforma tributária de desoneração gradual. Então, o governo Bolsonaro é um governo que vai reduzir e simplificar impostos, vai diminuir o grau de intervenção do Estado na economia, vai desonerar a população brasileira crescentemente. Qualquer aumento de arrecadação será transformado em redução de impostos, em vez de mais alimento para o governo central e mais recursos para o governo central. Desde o início, nosso compromisso foi travar os gastos, foi controlar os gastos públicos, que cresceram por 40 anos. E nós atribuímos, desde o início, durante a campanha, o presidente falava isso, esse descontrole de gastos públicos corrompeu a política brasileira, estagnou a economia brasileira, derrubou a produtividade do trabalho, derrubou a competitividade das empresas, manteve a economia brasileira fechada e não integrada à economia global. Então, nós temos esse mapa de voo, nós vamos cumprir esse mapa de voo e os aumentos de arrecadação serão transformados em desgravação, em redução de impostos. Como nós estamos controlando os gastos, nós não precisamos dessa arrecadação crescente. Nós podemos transformar isso gradualmente em redução e simplificação de impostos. Obrigado, presidente. Antes de passar a pergunta aos senhores jornalistas, uma coisa tem que ficar bem clara. Quando alguns órgãos de imprensa me acusaram ontem de interferência na Petrobras. Interferência existia, sim, num passado bem próximo, onde alguns partidos políticos indicavam diretores da Petrobras. E nós tivemos pela frente um dos maiores brutais comprovações de corrupção em nosso Brasil, conhecido como Petrolão. Em nosso governo, isso não existe. No passado, as estatais davam prejuízos anuais de dezenas de bilhões de reais. Hoje, nós damos lucro de dezenas de bilhões de reais. A nossa política, sim, é de não interferir. Tanto é que o ministro das Minas e Energia, juntamente com o senhor ministro da Economia, indicou o seu Castelo Branco à Petrobras e ele teve liberdade para escolher os seus diretores. Ontem, na cidade de Cascavel, eu fui bem claro, quando estava presente o senhor Lune Silva, nosso general de Exército, que é presidente da IPUB Binacional, um dos presidentes da IPUB Binacional. No passado, praticamente, quase nada de lucro tinha lá. E o que se investia era muito em questões sociais, muito pouco em obras outras que são de competência também da empresa. O ano passado, a Itaipu Binacional Brasil investiu 2,5 bilhões no Centro-Oeste Paranaense. Entre outras obras, a construção de 2 pontes com o Paraguai. O alongamento da pista de Foz do Iguaçu, que a partir de março, abril, deve estar conclusa, se Deus quiser, iremos lá, onde poderemos, então, receber voos internacionais. Isso é tratar com seriedade as estatais. Também sem aceitar apadrinhamentos políticos para diretorias. Esse é o nosso compromisso lá atrás. Antes mesmo de eu ser um pré-candidato. Sonhava, se um dia chegar lá, não é fazer diferente, é fazer o certo. Estamos fazendo o certo. Peço paciência ao povo que problemas temos. Não é apenas o combustível, onde muitos reclamam, também reclamam de preço de mantimentos, como, por exemplo, o arroz e óleo de soja. Mas estamos passando ainda por uma pandemia. Sempre disse, como foi dito aqui por outro ministro, que lá atrás eu dizia que tínhamos 2 problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade, mas de forma simultânea. Em parte, estamos pagando o preço da política do fique em casa pelo fique em casa. Não queremos criticar ninguém. Já disse que se alguns erraram, foi na intenção de ajudar.
o nosso governo evitou, com projetos e com propostas, algumas vindo do parlamento, como o senador Jorginho de Santa Catarina, a questão do Pronamp. O auxílio emergencial, o próprio nome o diz, emergencial. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem define esta questão é o nosso ministro da Economia, que carinhosamente eu chamo de Posto Ipiranga, bem como, obviamente, ouvindo agora, em primeiro lugar, os presidentes da Câmara e do Senado, que não são aliados nossos, são aliados do Brasil. O nosso compromisso é de fazermos a nossa política econômica fluir, como as propostas encaminhadas para o parlamento, onde alguns, por maldade, criticaram por serem 35 propostas, como dizendo que um governo que tem 35 prioridades não tem nenhuma. Essas mesmas pessoas que falam isso e agem dessa maneira, em especial nos grandes órgãos de comunicação, não ajudam o Brasil. Se tem 35, porque o represamento era grande. E o parlamento, obviamente, como cada presidente, é aquele que conduz a pauta dentro da Câmara e do Senado, eles podem ir escolhendo qual proposta coloca na frente. Todas elas são bem-vindas. Estamos atrasados nesse quesito. Não existe entre nós protagonismo para sermos o autor desta ou daquela proposta. Nós gostaríamos, sim, de ver as propostas votadas. Algumas até sendo rejeitadas. Faz parte do jogo democrático. Agora, devemos, sim, destravar essas pautas. E esse é o compromisso, antes de conversar comigo, dos dois novos presidentes da Câmara e do Senado. Então, passamos agora aos senhores jornalistas para fazer uma pergunta apenas, diretamente a quem ele assim achar melhor aqui nessa mesa, para responder, que trate estritamente dessa questão discutida por nós até o momento. Bom dia, presidente, ministros. Ontem, presidente, o senhor falou em compensação, possibilidade de compensação se essa alteração fosse feita no imposto federal. Isso significa o que exatamente? Um novo imposto? Como é que isso vai ser resolvido? A palavra compensação, usada pelo presidente, é exatamente o compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, se você desonera de um lado, tem que haver uma compensação. Onde é que está esse imposto? E eu dizia um pouco antes o seguinte, a nossa reforma tributária era uma reforma de substituição tributária. Entra um imposto, sai o outro. Ou simplificam-se, tiram 6, 7, 8 impostos, entra um novo do outro lado. Então, o jogo da compensação significa o compromisso com a responsabilidade fiscal. No nosso caso, nós estamos estudando, inclusive, que essa compensação seja ao contrário. Se a economia cresce e a arrecadação subiu, eu reduzo. Então, eu não quero mais impostos. O presidente assumiu esse compromisso com a população brasileira. Nós vamos simplificar, nós vamos tirar o Estado. Esse foi o mote da campanha. Um dos motes na economia foi exatamente, vamos tirar o Estado do cangote do povo. Então, por um lado, ele gostaria de zerar esse imposto federal. Hoje, 35 centavos. Só que cada centavo são 575 milhões. Ou seja, 2 centavos, 1 bilhão. Então, isso exige uma compensação pelo compromisso de responsabilidade fiscal. Ana, se me permite complementar o senhor Paulo Guedes, o consumo de diesel agora em janeiro desse ano foi na ordem de 19%, levando-se em conta janeiro do ano passado. Então, obviamente, como isso aumenta a arrecadação, o Paulo Guedes aqui sugere que nós, por si só, venhamos a diminuir o PIS/COFINS sem uma fonte de compensação. É isso mesmo, Paulo? Tá, obrigado. Bom dia a todos. Nos estudos que o ministro Bento citou, o ministro Guedes também, para haver mais previsibilidade, nós tivemos informação de que haveria 2 possibilidades, que o ICMS use uma variação não a cada 15, mas a cada 30 dias, ou se usar a variação de 15, que haja uma média móvel, usando o PIS/COFINS como um contrapeso em caso de variação muito grande. Essas 2 são propostas bem factíveis e que estão na mesa. Eu gostaria de saber também se a Petrobras pode passar a determinar um período para variação do preço na refinaria, a cada 15 dias, por exemplo, como já houve recentemente, e não mais de acordo com o mercado externo, como ocorre hoje. Obrigado. Aproveitar aqui o
pergunta do senhor Matheus, do valor econômico, o senhor acaba nos dando razão para uma proposta inicial que devemos apresentar semana que vem, desde que tenha um amparo jurídico. Se o ICMS, vamos supor 30%, incida no preço final na bomba, estão cobrando ICMS de PIS/COFINS também. Imposto em cima de imposto, uma bitributação. E nós não queremos interferir, nem vamos, nem podemos, no valor total do ICMS. Quem decide é o governador com a sua respectiva Assembleia Legislativa. Agora, seria bom para todos nós, todos os brasileiros, vocês que usam carro, não apenas os caminhoneiros, a tal da previsibilidade. Assim como a PIS/COFINS, hoje em dia está fixada em 35 centavos, se o ICMS tivesse um valor fixo no preço, né, final do combustível. Ou melhor, no preço da refinaria. E essa, então, a nossa proposta a nosso projeto de lei complementar, que deve ser apresentado ao Congresso nessa próxima semana, para que, repito, é muito importante isso, que o ICMS incida um percentual no preço do combustível na refinaria ou um valor fixo do litro de cada combustível. E não está fora dessa nossa discussão também a questão do gás, né, conhecido gás de cozinha. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Até a minha pergunta é para o ministro Tarcísio, porque em novembro do ano passado, o presidente da ANTT disse num evento virtual que o transporte sobre trilhos é a peça-chave para a retomada da economia. E aí, nesse sentido, como uma alternativa ao transporte de cargas, eu gostaria de saber que investimentos o governo federal tem feito nessa área e também sobre a ampliação de parcerias com a iniciativa privada. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Tarcísio. Ele vai falar sobre as nossas ferrovias no Brasil, entre elas a Norte-Sul, está integrando lá o Maranhão, aqui ao Porto dos Santos, aqui embaixo, bem como outros investimentos nesse sentido. E ele, melhor do que eu, te dará a resposta aí adequada a essa sua pergunta. Bom, primeiro a gente precisa entender que é fundamental reequilibrar a matriz de transportes, né? Então não é só o transporte sobre trilhos, é a cabotagem, é o transporte hidroviário, é o transporte ferroviário, é o transporte rodoviário. Nós vamos ter todos os transportes fortes e a matriz foi equilibrada e isso acontece em outros países do mundo. Então é nisso que a gente está trabalhando. O governo já contratou, né, já tem aí de contratos firmados 27 bilhões de reais de investimento em ferrovias, investimento privado. Em 2019 fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul, que vai estar completamente concluída e operando a partir de junho. Já estamos operando no trecho agora que vai até São Simão. Em abril a gente começa a operar até Rio Verde e em junho até Anápolis. E isso fecha, né, a Ferrovia Norte-Sul, que vai transportar muita carga, inclusive carga geral, carga containerizada. Isso cria um novo fluxo de caminhões também para os terminais dessa ferrovia. Antes do meio do ano, a gente deve iniciar o empreendimento da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar Água Boa a Mara Rosa, Água Boa no Mato Grosso até Mara Rosa em Goiás. Estamos falando aí de mais 4 bi de investimento. No dia 8 de abril, vamos fazer o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, de Caetité até Ilhéus. Está na fase final de apreciação no TCU, aquilo que será a concessão da Ferrogrão. Estamos trabalhando na extensão da Ferronorte, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Então, a gente vai aumentar muito a oferta de ferrovias no Brasil e trabalhando num projeto de lei que vai trazer as autorizações permitindo investimento privado nesse setor de uma forma menos burocrática. Estamos tratando da renovação da FCA, estamos tratando da renovação da Malha Sul, então a gente vai atingir aí 50, 60 bilhões de investimento e o efeito disso nos próximos 8 anos é a gente duplicar a participação no modo ferroviário na matriz. A gente deve sair dos atuais 15% para 30%. E, obviamente, isso tem um efeito muito grande no custo do transporte, no custo do Brasil. E isso vai sendo feito com lastro realmente no capital privado. Bom dia, presidente. Bom dia, ministros. A minha pergunta é sobre PIS/COFINS. O presidente ontem disse que o governo está disposto, né, a buscar alternativas de zerar, e o senhor confirmou isso hoje. Em quanto tempo a gente vai saber se poderá haver redução de PIS/COFINS do diesel antes da reforma tributária? A equipe econômica, o presidente deu um prazo para a equipe econômica ou não, e depende só do aumento do consumo do diesel ou de mais fatores? O prazo que o presidente dá é sempre anteontem. Então, no bom sentido, o presidente tem urgência em resolver esses problemas. Nós queremos justamente fazer, dentro dessa filosofia de desoneração gradual do povo brasileiro, pensar Tiradentes fez a revolução, né, o nosso herói nacional, quando os impostos chegaram ao quinto dos infernos, 20% do PIB.
20% do PIB. Nos últimos 40 anos, nós subimos de 18% do PIB para 36% do PIB. Então, o Brasil se tornou um país, um ambiente de negócio difícil, onde há uma certa hostilidade do setor público contra a atividade de empreendimento privado. E, então, a nossa ideia de ir reduzindo e simplificando impostos é a orientação do presidente para anteontem. Especificamente nesse episódio particular, pela importância dos caminhoneiros, a importância da classe na distribuição dos produtos, na circulação de bens e serviços no Brasil, no custo de transporte, na produtividade e competitividade das empresas, especificamente nesse caso, nós temos uma urgência, nós não vamos poder esperar a reforma tributária, que vai levar mais uns 5, 6 meses. Nós vamos ter que atacar diretamente o problema dentro dessa ideia de compensação. A compensação é a ideia exatamente de compromisso com responsabilidade fiscal. Seria um contrassenso, imagina o Brasil, o PIB estimado em queda de 10% no ano passado, nós aumentarmos impostos. Aliás, como aconteceu em outras, teve uma entidade federativa aí que aumentou os impostos recentemente. Quer dizer, o PIB caindo é um contrassenso no momento desse, você aumentar impostos em busca de um equilíbrio financeiro que não dê chance sequer à recuperação econômica. Nós temos um desafio de transformar uma recuperação cíclica, que está encaminhada, numa retomada de crescimento autossustentável, baseada em investimentos. No meio desse processo, você não pode aumentar impostos. Agora, por outro lado, sabendo que se a economia crescer 3,5%, como são as primeiras previsões, você pode passar a gerar um superávit. No primeiro ano de governo, 2019, nós reduzimos o déficit primário de 1,9% para 0,9%. Nós poderíamos ter zerado o déficit, mas nós preferimos investir na parceria com o Congresso. Fizemos a sessão onerosa em parceria com o ministro Bento e dividimos os ganhos com governadores e prefeitos, porque nós sabíamos das dificuldades também nas finanças nos outros entes federativos. Então, nós poderíamos ter reduzido dramaticamente o déficit para 0, logo no primeiro ano, mas preferimos reduzir um pouco mais devagar, esperando também essa retomada do crescimento. Economia crescendo esse ano, a arrecadação deve subir bastante, esses parâmetros vão mostrar que a gente possivelmente pode ir para um superávit primário. Então, da mesma forma, eu não digo que esse ano vai acontecer isso, mas com a recuperação econômica, isso é uma possibilidade ali à frente. Então, nós podemos usar esse aumento de arrecadação para aliviar um setor crítico como esse. Então, essa é a ideia. Então, você fala, quando é que nós vamos fazer isso? Não vai dar para esperar a reforma tributária. Nós vamos rever os parâmetros de crescimento desse ano. Se tiver um aumento substancial, nós podemos, então, atuar, de repente, em uma semana ou 2 nessa direção. Esses são os estudos que estão sendo conduzidos. Permite complementar aqui. Obrigado pela pergunta. Quando ele falou que um ente federado aumentou impostos recentemente. O nosso governo, os impostos regulatórios que tratam especial da importação, nós reduzimos de centenas voltado da saúde. Assim como reduzimos o imposto, por sugestão do Tarcísio, conversado com o Camex, com o Paulo Guedes, obviamente, passamos de 16% para 0% os impostos de pneus para caminhões. E mais recentemente, nessa semana, o idem, imposto regulatório, passamos de 16% para 2% de peças de reposição de tratores, maquinária agrícola. Ou seja, o esforço federal busca esse objetivo, não é uma orientação minha, é um consenso entre nós buscar isso aí. Nós não vamos aumentar qualquer imposto. Se porventura tiver que criar um imposto um dia, vai ser com a revogação de outros. Se porventura. Esperamos que isso não tenha que acontecer. Agora, o governo federal está dando exemplo. É isso que nós queremos, de todos aqui no Brasil. A população não queira uma nova revolução por causa dos quintos aqui, que nem quinto agora é 2/5, estamos chegando a 2/5. E nós devemos, a partir do momento que temos a capacidade e queremos nos antecipar ao problema, é buscar a simplificação e também a diminuição da carga tributária no Brasil. Como, repito aqui, se estamos consumindo mais óleo diesel, para que buscar algo compensatório para passar de 35 centavos, que é o preço do diesel, para 30 centavos? Deveríamos ter essa liberdade. Se o Congresso nos der essa liberdade, a gente não vai ter que buscar em lugar nenhum compensação para diminuir o preço do diesel, porque o preço do diesel, quem é que vai ditá-lo? É a Petrobras, pela nossa política de não interferência na mesma. Bom
dia a todos. Presidente, o senhor vem defendendo desde o ano passado, né, a cobrança do ICMS na refinaria. Eu queria saber qual que foi a motivação para enviar agora e se o senhor acha que a receptividade desse projeto vai ser boa no Congresso. E se o senhor já falou com os novos presidentes da Câmara e do Senado sobre essa proposta. Obrigado. Pelo fim, não conversei com eles. Nós não estamos interferindo em nada. Se um Estado está arrecadando X por litro de combustível, usando uma metodologia, ele vai arrecadar com a nossa proposta o menos X por outra metodologia. Agora, o que acontece? No momento, é voz corrente, é a voz do povo. Nós temos que ser leais à população. Eles nos dizem o tempo todo. Quando nós reduzimos, e várias reduções tivemos ao longo de 2 anos, no preço de combustível na refinaria, ou não chegava, ou chegava tardiamente na bolsa, no posto. Ou então, quando você aumentava aqui, rapidamente era aumentado na bomba. Então, essa previsibilidade que nós queremos ter. E nós mandando para o parlamento essa proposta, posso conversar antes, sim, vai fazer parte de uma política nossa, isso aí. Quem vai decidir vai ser o parlamento brasileiro. Eu acredito que não estamos trocando 6 por meia dúzia, essa questão, mas estamos dando a previsibilidade. Assim como o governo federal é leal à população, todo e qualquer político, até mesmo o vereador, lá na ponta da linha, da menor cidade do Brasil, tem que ser leal àquela população que o elegeu naquele município. Então, eu acredito que, não conversei ainda, repito para vocês, vou conversar, mas acredito que a proposta deva ter um sinal verde para que o parlamento possa debatê-la, aperfeiçoá-la e, quem sabe, até ter uma ideia melhor para esse problema. Eu faria uma observação também a respeito do que foi dito sobre quem tem 35 prioridades e não tem nenhuma, que é simples. O orçamento está lá desde maio, abril do ano passado. O Pacto Federativo está no Congresso desde dezembro de 2019. Quer dizer, essas coisas foram chegando. Então, quem quiser saber a ordem, a prioridade das medidas, pelo menos as medidas econômicas, a prioridade está na ordem de envio. E os envios foram sempre em busca de controle de despesas. Primeiro foi a previdenciária, que era uma despesa de 700 bilhões, crescendo 30, 40 bilhões todo ano, fizemos a reforma previdenciária. Logo depois, derrubamos juros. Os juros caíram de 360 para 260, caíram 100 bilhões de reais por ano, 2019 e 2020. Justamente porque nós nos comprometemos com a reforma do Estado, as privatizações, a desalavancagem dos bancos públicos. Depois, a terceira maior despesa era a reforma administrativa. Também está lá desde meados do ano passado. Foi o Covid. Eu não vou dizer não vou sequer culpar o Congresso. Eu vou dizer que foi o Covid. O Covid interrompeu a nossa pauta. O presidente, desde o início, disse, olha, vamos salvar vidas, nenhum brasileiro pode ficar para trás. E nós nos dedicamos, então, ao combate à pandemia. Durante a pandemia, reduzimos impostos, diferimos impostos, reduzimos alíquotas de importação de mais 1.500 produtos médicos hospitalares, sem a preocupação menor com o déficit, exatamente porque pela PEC de guerra nós podíamos gastar mais. Mas eu faço questão de enfatizar esse raciocínio da compensação tributária, porque ele é a base do nosso compromisso com a responsabilidade fiscal. Essa ideia de que, olha, nós temos um compromisso de responsabilidade, não queremos, de forma alguma, um desequilíbrio fiscal, mas estamos atentos a esse problema. Então, tira a pandemia, imagine o curso do governo. O déficit era 2, passou para 1. Poderia, se a economia começar a crescer 2%, 3%, ele poderia ir para um pico ligeiro superávit. Então, esse aumento de arrecadação, em vez de virar um superávit mais forte, nós preferíamos transformar em desagravos, ou seja, em derrubar o peso dos impostos sobre a economia brasileira. Então, a ideia é essa, ir fazendo aos poucos essa redução. À medida que a economia vai crescendo, nós vamos reduzindo os impostos. Isso é, inclusive, o que está por trás da nossa concepção de reforma tributária. A nossa concepção de reforma tributária é de simplificação e redução de impostos. Num caso particular agora, é essa redução. Eu faço questão de dizer isso, porque nós não estamos fazendo nada que seja inconsistente ou incoerente com as nossas políticas. Nós poderíamos botar imposto de exportação agora, por exemplo, sobre o preço de soja, óleo de soja, para derrubar o preço interno e tal. Não, porque nós queremos abrir a economia. Agora, derrubar as tarifas de importação? Sim. Então, da mesma forma, vamos subir os impostos? Não. Agora, a arrecadação subiu bastante. Vamos reduzir os impostos? Particularmente esse que está sendo tratado aqui? Sim. Então, não há nenhuma incoerência, nenhum casuísmo. É uma pressão política legítima, válida,
de gente que sofreu muito com desacertos de políticas passadas. O Brasil tem 5 vezes mais transporte nesse modal por metro cúbico que os demais países, por excessos e equívocos de governos passados, que deixaram uma conta pesada para ser paga agora. E nós estamos tentando ajudá-los, porque são guerreiros, são valentes, ajudaram o Brasil, e esse aumento de arrecadação, então, pode ser compensado com uma desoneração para eles. Da mesma forma que para reduzir um imposto você teria que aumentar o outro, se aumentar a arrecadação, nós queremos reduzir algum imposto em outro lugar, sempre pensando na trajetória de ajuste gradual que nós estamos seguindo. E a outra dúvida, presidente, é se o senhor ou algum ministro já conversaram com os governadores, já que o ICMS é um tributo muito importante para a arrecadação dos estados e não se sabe se os governadores gostariam de abrir mão dessa receita. Obrigado. Obrigado pela pergunta, mas eu creio que não vai haver nenhum impacto no montante arrecadado pelos governadores. Agora, você, por exemplo, sabendo, o preço do diesel está R$ 2,00 nas refinarias. Você tem como botar ali o PIS/COFINS, no diesel não tem mais CID, bota ICMS, falta depois a questão do transporte e o lucro. Você tem uma previsibilidade no preço do combustível. Se, por exemplo, a Petrobras aumenta em mais X centavos o preço do diesel, você sabe que, olha, não vai ter que ter aumento no transporte e na distribuição ou na revenda. Vai ter impacto onde? Vai ter no ICMS e no PIS/COFINS. Essa previsibilidade que nós queremos. Os governadores não terão que abrir qualquer arrecadação. Afinal de contas, quem vai definir um valor fixo de ICMS em cada litro de combustível, ou no percentual de cada litro de combustível, é a sua respectiva Assembleia Legislativa. Assim como não há interferência nossa na Petrobras, não há nenhuma interferência nossa naquilo que é cobrado pelos senhores governadores. É bom conversar com eles? Sim, mas acredito, ontem, por coincidência, conversei rapidamente com o governador Ratinho, lá do Paraná. E ele achou que a proposta é factível, não bateu o martelo, nem sim, nem não, mas que é factível, pela previsibilidade. Porque essa questão não afeta apenas o governo federal, que quando aumenta qualquer coisa no Brasil, a culpa é do governo federal. Quase tudo que acontece no Brasil, o pessoal elege um responsável por aquele problema, é o governo federal. Nós podemos dividir agora o peso disso, e cada estado poderá fazer valer o valor fixo ou percentual para se cobrar ICMS. Se eu estou na divisa de São Paulo e Paraná, por exemplo, já que eu falei do Ratinho aqui, e sei que o ICMS é bem mais barato num dos dois estados, eu vou deixar para encher o tanque do meu caminhão onde? Naquele outro estado. Teremos uma concorrência leal e saudável entre os estados. O senhor Castelo Branco, o próprio Bento Albuquerque, pode falar rapidamente aqui a variação do percentual do ICMS de cada estado. Isso não é bom. E o que nós queremos? A previsibilidade sem interferir nos estados. Eu acho que uma das propostas, não é porque de iniciativa do nosso governo, mas justa, para resolvermos esse problema. Como disse há pouco aqui, hoje em dia o ICMS incide também em cima do valor do PIS/COFINS, uma bitributação. E nós não queremos isso, acho que ninguém quer isso daí. Nós queremos é transparência e previsibilidade. Quem está aqui à minha esquerda, todo mundo está na casa dos 65. Então, quando nós éramos garotos, a gente via ali na embalagem das mercadorias, né? Preço de fábrica, preço máximo ao consumidor. Nós não queremos isso. Isso é o meio tabelamento. Longe, tabelamento não passa para a nossa cabeça, até porque temos experiências negativas do passado. Agora, quando você vai colocar um combustível no seu carro no futuro, seria bom estar ali, ó, preço da refinaria, ICMS, PIS/COFINS, CID ou qualquer outro imposto. Daí a população vai saber quem, porventura, estaria excedendo. E o que nós queremos aqui também? Em aumentando o consumo, nós não sejamos obrigados a apontar uma fonte ou outra compensadora para diminuir o valor do nosso PIS/COFINS. É uma concorrência leal, transparente, que acredito que receberá o aprovo de toda a população brasileira, não apenas dos caminhoneiros, bem como aquele que usa o seu carro para fazer um passeio. É isso que nós queremos, e acredito que este seja o caminho. E como o Paulo Guedes disse, né, eu peço para anteontem, eu ligo de madrugada para ministros, e todos eles me atendem quando preciso ligar. Eu perdi o sono,
aparecer um problema ali, tem que ter uma solução, eu ligo para ele. É uma mania minha fazer isso aí, quem mais sofre comigo é o Tarcísio. Tá? Mas nós te busca a solução. Essa questão, aqui na ponta direita aqui, está o senhor Levi, da Advocacia Geral da União. Ele vai colaborar na feitura desse projeto de lei ao parlamento. Ninguém está surpreendendo o parlamento de nada. Se alguém do parlamento apresentar uma proposta hoje, e for melhor do que a nossa, a gente engaveta a nossa e estaremos segunda-feira conversando com as nossas lideranças para buscar a aprovação desse projeto. Como disse, não queremos a paternidade. O ideal até é que nós fiquemos tranquilos, o parlamento tenha ideias. Lá tem muito mais gente do que no nosso meio. Aqui eu sou 23, temos 23 ministros, lá são 594 parlamentares. É natural que lá tenham ideias melhores do que nós. E nós queremos é isso, é buscar a solução. Não interessa quem seja o responsável ou o pai do projeto. Bom dia, presidente. Bom dia, ministros. Ministro Guedes, eu queria insistir na questão do PIS/COFINS. O senhor disse que está sendo estudado e depende da retomada do crescimento, mas o que está sendo estudado é uma redução ou zerar o imposto que incide sobre o diesel? E qual seria a renúncia fiscal em ambos os casos? Vamos esclarecer todas as dimensões que foram abordadas aqui para ficar claro. Uma coisa é que o presidente tem diversas vezes se referido justamente a esse peso do Estado sobre a formação de preço no Brasil. Como esse excesso de imposto acaba derrubando o poder de compra dos salários, das receitas dos transportadores, dos caminhoneiros, de todo mundo. Então, isso é uma preocupação que o presidente já tem falado há muito tempo e, do ponto de vista político, ele tem chamado os governadores para uma cooperação nisso. Ele tem dito, olha, vamos dividir, porque eu baixo o imposto aqui e vocês aumentam aí e acaba prejudicando. Então, isso, estudado com o nosso ministro Levi, é um encaminhamento que eles estão pensando fazer, dizendo o seguinte, olha, vamos tornar transparente quem está cobrando o quê. E cada um tem a liberdade de fixar o seu e que não haja uma bitributação, um em cima do outro. Então, isso é uma dimensão que está sendo acionada. Por um lado, um estudo sobre a formação de preço e como cobrar esse ICMS nos estados, etc., onde não tem interferência. Do nosso ponto de vista, nós também estamos atacando isso, só que em prazo mais longo. Porque quando a gente fala da reforma tributária e do IVA dual, é porque o PIS/COFINS, inclusive nós já temos esse projeto, já está também na comissão mista da Câmara e do Senado. Está lá o IVA dual, o CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Nós já estamos lá com o nosso projeto, acabando com o PIS/COFINS, criando o IVA e convidando os governadores. Tivemos mais de 10 reuniões com secretários de Estado e Fazenda, os secretários de Fazenda dos estados, né? Fizemos as reuniões com eles, exatamente convidando, falando, olha, nós temos uma proposta de 12%, vocês querem cobrar 10%? E aí nós baixamos a nossa para 10% e convidamos depois os municípios e fazemos um imposto único sobre bens e serviços, o IBS. Então, só que isso vai levar 6 a 8 meses. Então, estamos atacando esse problema também. É um segundo tratamento possível. E aí tem um tratamento de curtíssimo prazo. Então, veja bem, o de longo prazo é a reforma tributária, 6 a 8 meses. O de médio prazo é o presidente entrar, junto com o Levi, conversando com os entes federativos, falando, vem cá, vamos botar o preço certo, transparente, cada um bota o seu, as assembleias. Essa é uma dimensão, digamos assim, jurídico-federativa. Tem a dimensão tributária, a nossa reforma, 6 a 8 meses. Tem essa dimensão jurídico-federativa, 2, 3 meses, para entrar no parlamento, aprovar, etc. E tem uma dimensão de curtíssimo prazo, semanas. 1 semana, 2 semanas, que é exatamente a sua pergunta. Que é o seguinte, bom, vocês vão reduzir o ICMS? Como? Como é que vai ser a compensação? Isso aqui. Então, estou dizendo, a nossa primeira abordagem, dado o compromisso com a responsabilidade fiscal, nossa primeira abordagem é o seguinte, quer dar o dinheiro para o caminhoneiro? Tem que vir de algum lugar. Tem que tirar de alguém, porque nós temos um compromisso fiscal. Nós não podemos aumentar o déficit. Só que, como parte do trabalho natural nosso, nós estamos sempre revendo os parâmetros. E os parâmetros são de um crescimento maior esse ano. Né? Quem diz isso, inclusive, são os mercados, não é só a Receita Federal, são todas as entes. Todo mundo acha que o Brasil, depois de cair 4,5% esse ano, 4,3% esse ano, o ano que vem vai crescer em torno de 3,5%. Quando você formula isso, você vê que a arrecadação vai subir bastante. Então, em vez dela subir bastante, a gente quer que ela suba menos do que esse bastante, fazendo essa compensação, essa redução de alguns centavos na bomba para os caminhoneiros.
Então, olha, em vez dessa arrecadação crescer tanto quanto ia crescer, ela vai crescer um pouco menos. Então, esse é um enfoque que nós estamos examinando. Agora, isso tem dimensão jurídica, tem lei de responsabilidade fiscal, tem tudo isso. Isso, na verdade, seria o seguinte: nós tínhamos um déficit, como eu disse. Nós, quando chegamos ao governo, o déficit primário era 2% do PIB. No primeiro ano, nós baixamos para 1% do PIB. Poderíamos até baixar para zero. Muita gente cobrou, pô, o ministro prometeu e não zerou. Eu prometi todos os esforços para zerar. Mas nós tínhamos dificuldades na dimensão política. Nós não tínhamos sustentação parlamentar no início. Então, nós acabamos dividindo com governadores e prefeitos, através da sessão onerosa, e conseguimos, através dessa composição com o Congresso, um esforço nosso da sessão onerosa, que estava parada há 7 anos, nós conseguimos tirar isso do chão, fizemos o leilão no final do ano, distribuímos esses recursos e tivemos um déficit um pouco maior. Em vez de ser um déficit quase zero, acabamos tendo um déficit de 1% do PIB. É o mesmo tipo de raciocínio. Nós podemos investir um pouco nisso. Se a economia crescer 3%, 3,5%, 4%, a arrecadação vai subir bastante. Então, em vez de zerar o déficit ou gerar um superávit logo nesse ano seguinte à pandemia, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. A nossa previsão foi enviada, inclusive, agora recentemente, a nossa revisão, é um déficit de 3%. Mas vamos supor que a economia cresceu mais, estamos revendo o parâmetro, e o déficit ia ser 2,5%. Em vez de 2,5%, pode ser 2,6%, 2,7%, pode ser um pouquinho a mais. E a gente, então, faz esse aumento de arrecadação ser usado particularmente para desonerar esse setor. Isso pode acontecer. Então, é esse tipo de estudo que nós estamos conduzindo dentro desse compromisso de responsabilidade fiscal. Bem, indo para o encerramento, então, não custa lembrar que no passado tivemos política de interferências e tabelamentos, assim como assistimos em outros países pelo mundo. Isso leva a algo pior do que a inflação, que ninguém quer, mas leva ao desabastecimento. Nesse primeiro momento, creio eu, que não só os caminhoneiros, bem como os proprietários de veículos particulares, gostariam de, ao abastecer seu veículo, pegar a nota fiscal e está escrito ali: preço daquele combustível na refinaria, impostos federais, CID, porventura estiver valendo, e PIS/COFINS, tanto, ICMS, tanto, e depois também está na nota fiscal o custo da distribuição e da margem de lucro dos donos de postos de gasolina. É um bom começo para sabermos onde, porventura, alguns desses entes está sendo abusivo. Quem pode controlar e buscar reduzir o preço são os consumidores. É a política de mercado. Nós, da nossa parte, devemos combater qualquer monopólio, oligopólio, e devemos abrir cada vez mais o comércio. Como, pelo que parece, a Petrobras tem interesse em mini refinarias pelo Brasil. Como também, é isso mesmo, Castelo? Vocês pretendem vender refinarias? Tá? Então, essa é a nossa política, de mostrar a realidade, abrir transparência. Não tem caixa preta no nosso governo. Nós queremos um Brasil melhor e mais justo, e não apenas no discurso, mas com ações como essa que pretendemos, se o nosso AGU e a nossa SAGE aqui, que é o ministro Pedro, né, que acumula, nos der o sinal verde para encaminhar essa proposta ao Congresso Nacional. No mais, meu muito obrigado a todos os senhores e senhoras.